Mestres e mestras, boa noite. Eu sou o Gustavo, sou envio de dados certificado pela AWS e, bom, eu já uso o Metabase faz uns 5 anos, né? Eu não criei a infraestrutura dele, né? Já tinham feito, eu só passei a utilizar. Mas, passou uns anos eu fiquei muito com a dúvida. É difícil colocar um Metabase dentro da AWS, né? Hospedado dentro da AWS, ou vale mais a pena um que é hospedado direto na nuvem do Metabase? Fiquei muito com essa dúvida. Eu ia trazer para vocês um vídeo já fazendo, né, subindo na AWS, mas eu optei por fazer esse pensamento crítico, porque talvez não sirva para você. Talvez para você é melhor colocar hospedado dentro da cloud do Metabase mesmo. Então, bom, sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. Bom, pessoal, vamos falar sobre preço. Então, aqui o Metabase na versão hospedada por eles começa com $85 e fica mais $5 por usuário. Então a gente já começa aí com preço salgado e também ele vai crescendo e ficando mais salgado ainda, tá? Então eu quis trazer esse exemplo, ele já vem direto da página do Metabase, tá? Se a gente vier aqui na página do próprio Metabase, na parte de pricing, tem isso, esse é o preço starter, tem o Pro, mas aí o Pro tem mais recursos e tudo mais, RLS, que aqui a gente está falando de versões que não precisam disso. E também, para a gente começar a estimar da parte da AWS, preciso apresentar um pouco da estrutura básica, tá? Mais tarde, no próximo vídeo, a gente vai falar de como montar, como subir na AWS, a gente vai se aprofundar nessa infraestrutura aqui, tá? Mas basicamente a gente precisa de 3 componentes. Um load balancer, o próprio Metabase, né, onde ele vai ficar, então aqui no caso a gente vai usar o ECS Fargate, e um banco de dados, que aqui no caso a gente está usando o Postgres. E aqui, quero mostrar para vocês como que eu cheguei nesses $59. Tá? Então, a gente está aqui no Pricing Calculator da AWS, tá? E eu peguei cada um desses 3 componentes. Então, fui lá no Pricing Calculator, procurei cada um desses, coloquei uma estimativa do que eu acredito que vai ser utilizado e usei, tá? Então, primeiro aqui no Load Balancer, peguei simplesmente o Application Load Balancer, não tem muita coisa a mais que vai precisar ser feito aqui, tá? É basicamente um Load Balancer base. Então, deixa eu voltar ali na minha estimativa. Já no Fargate, o que eu utilizei aqui? Usei os dados para um mês, usando meia vCPU e 3 GB de RAM, tá? Com 20 GB de armazenamento aqui. Só que o armazenamento até 20 GB não tem custo. Tá? Então, basicamente, vai ficar aqui esses $24. Voltando aqui na minha estimativa, a última coisa é o próprio Postgres. Tá? E aqui, se você tiver no free tier, você nem vai pagar, tá? Eu peguei o T4G Micro, e aqui eu estou assumindo que provavelmente você é normalmente produtivo, você já não tem mais acesso a free tier. Então ele vai ficar por volta desses $14, tá? Isso usando tanto a T4G Micro com 20 GB de armazenamento. Ele não consome muito armazenamento, o Metabase. Então por isso utilizei dessa forma, tá? E com isso ficou esse custo de $54,78. Só que uma coisa a mais aqui que está faltando, pessoal, é justamente adicionar o imposto que é pago, tá? Então a gente tem esses $54, 54,78, só que a gente paga ali, pelo que eu verifiquei mais ou menos das minhas contas, você paga mais ou menos uns 8% de imposto, tá? Esse cálculo aqui é todo contado que a gente está no leste aqui dos Estados Unidos, se eu não me engano é Norte Virginia ou Ohio, não muda muito o preço disso, então a gente chega a pagar um imposto. Então multiplicando por 1,08, fica assim, fica $59 no fim das contas, tá? Então, assim a gente chega no pricing que a gente estimou aqui. E aqui a próxima coisa, vale a pena fazer essa migração? Porque beleza, são, em teoria ali, por base, mais ou menos 26, acho que 26 dólares que você tem de diferença. Claro que na realidade brasileira isso faz uma boa diferença, né? Mas faz sentido mesmo assim? Então, eu peguei alguns questionamentos para usar meio que de guia, para a gente ver se faz sentido para o seu caso. Tá? Então, primeira coisa, na sua empresa, a regra é manter tudo dentro da cloud, tudo dentro da AWS? Cara, se for, não precisa nem pensar, né? Você vai justamente mandar aqui para o self-hosted. Opa, você vai mandar para o self-hosted. Agora, na sua empresa, você não tem know-how de infraestrutura, então, justamente você não tem ninguém que poderia tocar esse processo. Então, aqui já é fácil, vai para o Manage. Porque você não vai ter problema, não, se você quiser escalar o Metabase lá, já vai escalar para você, mesmo que vai ter um custo a mais, talvez nem faça sentido você seguir com isso aqui, tá? A não ser que você queira desenvolver esse know-how de infraestrutura.
Próxima coisa. Beleza, eu tenho esse know-how, mas eu não quero ter que lidar com manutenção. Tá? O Metabase tem muita manutenção? Cara, no meu caso prático, né, na minha experiência de 5 anos que eu uso o Metabase, então, tá? Eu só tenho de vez em quando que atualizar a versão. E claro, no Metabase Manager, você clica com o botão, ele atualiza. É lindo. Mas se você usar o Self-Hosted, você tem que ir lá simplesmente atualizar a imagem do Docker. O que não é tão complicado, né? Você geralmente tira um snapshot do banco de dados para garantir que nada vai quebrar, mas nunca quebrou, sendo bem honesto. Mas se você não quer lidar com essa complexidade, manage. Pronto, tá? Última coisa, últimas coisas, né? No caso, número de usuários. Você tem um pouco número de usuários? Ali a gente viu que o pricing começa com $85, né? E aqui, na verdade, eu queria falar que se você tem um nível pequeno de usuários, menor que 5, ou por volta disso daí, talvez não faça nem sentido você usar o Metabase. Faz sentido talvez você olhar para o Looker Studio, se eu não me engano, acho que o Looker Studio é de graça, tá? Então eu estou colocando aqui na aba de outros. Talvez não faça sentido. Agora, se você tem um número alto de usuários, vai no Self-Hosted. Por quê? E até deixa eu escrever alto e aqui vou escrever baixo. Se você tiver um nível alto de usuários, a gente viu ali que você provavelmente vai precisar de alguma coisa de governança. E aí aqui ele vai te oferecer essa parte, né? Você consegue criar grupos, você consegue criar collections, separar isso tudo muito bonitinho. E você não vai pagar tanto a mais por isso. Se você precisar mudar alguma coisa, provavelmente vai ter que aumentar um pouco a instância, o que é relativamente muito barato, comparado com os $5 que você teria que pagar por usuário. Tá? Então não faz sentido. E se você tem um número baixo de usuários, tipo, literalmente menor que 5, não vale a pena nem você fazer todo esse trabalho aqui, tá? Ou fazer esse trabalho, a não ser que você queira literalmente fazer uma POC e aí se escalar no futuro, beleza. Mas se for pequeno, não faz sentido nem você gastar esses $85, muito menos esses 59, tá? E aqui a última coisa que eu queria trazer também está relacionada a esses dois pontos, tá? Se você tem usuários externos e você precisa de RLS, provavelmente você tem uma grande quantidade de usuários externos. E se for isso, nem o Metabase Self-Hosted, nem o Manage vai te oferecer essa solução, tá? Pelo menos nessa versão gratuita. O que eu te indicaria? Ir para o Pro, se você realmente está no Metabase e hoje você escalou a ponto de precisar de SRLS, você tem muitos parceiros externos que você precisa ter essa segurança a nível de linha para não ter que ficar copiando o dashboard, mudando a regra de segurança várias vezes, mas você só quer ter um dashboard único e ele trabalhar por você nessa parte do RLS, vai para o Pro. Agora, se você nem começou nisso, você nem tem um Metabase, mas você precisa de RLS, cara, procura outra alternativa. O Metabase, infelizmente, não vai ser para você, tá? A gente sabe que agora no Open Source tem o próprio Apache Superset, que é uma opção interessante, eu quero trazer para o canal, mas eu não tenho know-how ainda para isso, preciso estudar mais um pouco. E, claro, tem alternativas pagas. Dentro da própria AWS você tem o QuickSight, você tem o Power BI, tem o da própria Azure. Então, aí o Looker, acredito que o próprio Looker tem isso também. Se duvidar, acho que o Looker Studio tem o RLS, mas é bem mais complicado ali de mexer no Looker Studio, mas você consegue mesmo assim numa versão até que gratuita. Então, eu queria fazer esse apanhado aqui para ver se vale a pena, tá? Dentro das regras que você tem hoje da sua empresa, dentro do know-how que você tem, dentro da sua necessidade, se vale a pena. Antes de decidir em si começar ou não, ou fazer o projeto, né? Colocar a mão na massa. Mestres e mestras, espero que tenha ficado claro, tá? Espero que esse pensamento crítico tenha feito vocês decidirem se sim ou não de fazer hospedado ou nem fazer o Metabase, se fazer hospedado na própria cloud do Metabase. E é isso, tá? Espero que no próximo vídeo eu consiga apresentar para vocês também como fazer essa infraestrutura e como subir, tá? No mais, aproveitar que ela tá aqui, se despede deles. Não vai despedir. Tchau, pessoal. Obrigado.